Eu tive vários momentos bons assim na minha vida, né? Eu acho que no Real Madrid, claro, porque eu joguei muito tempo lá e que a torcida todo começo de jogo cantava meu nome. Quando eu cheguei no Corinthians eu estava um pouco preocupado em relação a isso, né? Porque a imprensa falava que era a minha época de Palmeiras, eu fiquei um pouco preocupado em relação. Mas quando eu vi aqui, que eu vi esse tanto de gente aqui, torcedor fanático mesmo, que gosta do meu trabalho, independentemente do clube que eu jogasse, eu já fiquei mais tranquilo. E para mim é um motivo de orgulho, velho. Eu tô muito feliz aqui porque as pessoas estão me dando confiança para jogar futebol, né? Você pode ter 20 anos ou pode ser 38 anos, mas o torcedor corintiano ele quer que o jogador, quando vista a camisa, faça o melhor de si. É o que eu estou procurando fazer. O torcedor quer ver título. Porque se a gente for campeão do Paulista, do Brasileiro, ano que vem a gente vai estar jogando de novo a Libertadores, né? O Corinthians tem que ter uma sequência de Libertadores jogadas. Não é depois de 4 anos poder jogar Libertadores e achar que o ano do centenário já ganhar. Existe todo um projeto feito no ano do centenário. E o projeto maior é em relação a Libertadores. E nós estamos trabalhando para ganhar a Libertadores e fazer um ótimo Paulista e um ótimo Brasileiro. Mas é claro que a Libertadores é como um pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro escalão, né? E a Libertadores está em primeiro. O Corinthians é grande por si próprio, mas com a chegada do Ronaldo mostrou que o Corinthians hoje é a referência do futebol brasileiro, porque você vê o que o Corinthians tem de publicidade na camisa, o que o Corinthians é visto no mundo todo. Eu acompanho muito a programação da Espanha, ou da Turquia, ou da Inglaterra, e todos os jogos do Corinthians estão passando ao vivo, coisa que antes não passava. Então acho que o Corinthians hoje, independente de se o São Paulo tem, se o Santos tem, ou o Palmeiras, mas o Corinthians é visto hoje no mundo todo, coisa que outros clubes não são vistos, né? Então acho que para participar de um projeto como esse tem que estar feliz, porque eu sabia como era aqui, mas estando dentro do clube hoje eu sei o que representa o Corinthians no mundo todo. Estou falando só Brasil, mas no mundo todo o Corinthians vem de camisa, o que aconteceu na Colômbia. Eu só tinha passado aquilo com a seleção brasileira, de ter 2.000 pessoas no aeroporto, gente demais no hotel. Então o Corinthians hoje tem jogadores e tem uma estrutura de clube europeu. Semana passada eu recebi uma ligação de um amigo meu da França, que é muito amigo do Trezeguet. E o Trezeguet se colocou à disposição de jogar no Corinthians. Eu nem passei isso pro Andrés, porque senão vira uma loucura. Mas para você ver que um jogador francês, do nome do Trezeguet, quer jogar no Corinthians, né? Ele não fala em outro clube, ele fala no Corinthians. Eu quero jogar no Brasil e no Corinthians. Então acho que isso já é um fator que os caras estão acompanhando muita gente aqui. Quando eu anunciei que ia voltar para o Brasil, apareceram algumas propostas, né? Clube de fora e aqui do Brasil. Do Brasil seria Palmeiras e Santos, e o Corinthians ficou esperando. Em relação ao Santos, eu até tentei enganar muita gente, porque não seria nada bom eu falar que eu ia assinar com o Santos, porque lá tem um Léo, que é um amigo meu. No Palmeiras, não soltei nada à imprensa também, porque lá tem um Armeiro, que naquela época o Armeiro estava jogando bem, como um bom jogador, passou por dificuldade, mas é um bom jogador. E no Corinthians eu soltei a história do Ronaldo, né? E o Ronaldo me passou como era o Corinthians. Mas eu não dei a certeza de vir para o Corinthians, por quê? Porque eu tinha contrato com o Fenerbahçe e tinha uma cláusula de rescisão que eu não sabia que existia. Então se saísse muita coisa na imprensa, o Fenerbahçe ia me prejudicar, ia pagar uma multa de 5 milhões de euros, que não era bom nem para mim nem para o clube. E a minha imagem sempre foi muito boa nos clubes que passei. Falei com o Fabiano da possibilidade de vir para o Corinthians, entrou em contato com o Andrés, me passou isso daqui que nós temos, se o Roberto quiser vir, o projeto é esse. E o melhor projeto que eu tive em relação a clube e a futuro é o Corinthians. Eu acho que o jogo contra o Rio Branco e contra o Botafogo aqui, a gente perdeu uma grande oportunidade de já estar classificado. Então são 2 jogos, 6 pontos, a gente estava lá em cima, perto do Santos. Mas ainda tem chance, né? A vitória contra o São Paulo dá uma moral. Agora tem o Ituano lá em Rio Preto, podemos ganhar e decidir a classificação aqui contra o Rio Claro. Depende do que eu vou fazer dentro de campo. Se eu continuar jogando legal, feliz do jeito que eu estou jogando e
contribuir fazendo gol, dando passe de gol. É claro que existe uma mínima, vou falar muito, uma possibilidade grande, mas uma mínima possibilidade de, pelo menos estar na lista. Se for convocado ou não, isso não me interessa, mas ser lembrado, isso para mim é maravilhoso. Ou ter o jogo de despedida algum dia. O Dunga era pai, era capitão, era amigo. O meu relacionamento com ele sempre foi muito bom mesmo. O Dunga tem um jeito dele fora de campo que o Dunga sofreu em 90, né? Toda aquela crítica que a culpa era do Dunga. Tá normal que o cara chega no Brasil, hoje ele é depois do presidente Lula, ele é o cara, né? Então é normal, o cara fica meio receoso em relação à imprensa. Quando ele fala, ele é um pouco sério na maneira dele falar, mas é um cara de coração bom e tem uma cabeça muito boa. A decisão de largar a seleção foi minha. Eu achei que não eram justas as críticas de pessoas que eu sempre tratei super bem. Claro que eu queria sair da seleção sendo campeão. Mas eu já ganhei uma Copa do Mundo, já ganhei 3 Copa América, né? Então lá tem uma história bonita na seleção. Não é por causa de 50 dias que eu vou estragar 10 anos de carreira, né? Eu não me preocupo muito com a reação dos outros. A maior preocupação que eu tenho é de jogar bem. E nas minhas entrevistas passar como o Roberto Carlos é. Porque falar do Roberto Carlos sem conhecer é fácil, né? Então eu quero que as pessoas me conheçam. Eu tenho escutado muitos comentários de pessoas que não me conhecem que fazem algum comentário um pouco estranho. Então quem me conhece de verdade sabe, também porque eu fiquei muito tempo fora, né? Mas hoje que eu tenho convívio aqui com muita gente de imprensa, essas coisas, então fica mais fácil das pessoas verem como que eu sou fora de campo. Porque dentro de campo eu erro, acerto, mas eu não tinha muita preocupação em relação a isso, não. Essa história da meia já cansou. Até minha mãe, até o dia que eu falei com a minha mãe sobre isso, minha mãe na brincadeira, ela falou: quando alguém falar da meia pra você, fala que você tá com a meia da mãe dele. O futebol brasileiro é espetáculo, eu quero espetáculo. O Santos está jogando num nível maravilhoso. Se vai ser campeão, não sei. Mas tem que aplaudir a maneira que eles estão jogando. Pode fazer algumas críticas em relação a algumas coisas que acontecem dentro do campo. As declarações que tem saído de lá, declarações dos outros jogadores, não só do Corinthians, mas a reclamação dos outros jogadores em relação a... Eles estão ganhando de 3-0, tem aquela coisinha, É bonito pro futebol, mas às vezes você pode evitar. Porque eu já passei por isso antes, né? E sei o que eu sofri para chegar no Corinthians hoje. Mas hoje, para falar, eu tenho uma trajetória no futebol para poder falar. Eu não estou fazendo crítica ao time do Santos, isso jamais eu vou fazer porque são profissionais também. Mas não tem um currículo ainda, não tem uma história para contar, né? Tem um campeonato paulista bom, bem feito. São muitos gols, espetáculo. Mas o Caneca até agora eu não vi. Então isso que os meninos têm que meter na cabeça, que o futebol não é só o momento. O futebol é toda uma trajetória para você chegar lá no final da tua vida e falar: poxa, naquela época do Santos de 2000 e 2010 nós jogamos demais e ganhamos Paulista, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Brasileiro e assim foi.